Oi, gente, aqui é a Alê, sejam todas bem-vindas. Aqui eu falo com vocês sobre ajudar mulheres a vencer a dor da traição, né? O tema de hoje é não se separe se você foi traída antes de ver esse vídeo. É um tema um pouco polêmico porque a maioria das pessoas falam assim, foi traída, separa, né? É como se fosse inerente. Se você foi traída, você tem que se separar. É o que as pessoas falam. Mas antes de falar, entrar no nosso tema, eu quero pedir para você dar um like aqui, né, um joinha para mim, compartilhar esse vídeo, ajudar outras mulheres, ajudar meu canal a crescer, porque aqui eu falo com mulheres traídas e é com acolhimento sem julgamento. Deixa eu esclarecer para vocês sobre não se separar assim que você descobre uma traição. A primeira coisa que acontece é uma raiva, um rancor, uma tristeza, uma mágoa profunda e legítima, porque alguém te apunhalou pelas costas. Alguém te deu uma facada, né? Te machucou profundamente. Em tudo que você acreditou que era verdade, alguém arrancou o tapete do seu pé. Isso foi assim comigo, é assim com você que foi traída e é com todas as mulheres que se sentem, né, que foram traídas ou que sente essa dor profunda pela traição. Mas por que não separar? A gente precisa, antes de qualquer coisa, vencer essa dor, ou seja, curar o meu emocional, para eu tomar uma decisão baseada no que eu sinto de fato pelaquela história. Não porque eu estou ferida e magoada. Calma que bagunçou tudo, né? Então deixa eu explicar melhor. Vou contar primeiro a história para vocês, depois eu volto explicando. Uma mulher me procurou falando o seguinte: estou todos os dias, ela era católica, rezando o terço na madrugada, pedindo a Deus para que meu marido volte para casa. Eu emagreci, eu não como, eu estou fazendo jejum e eu quero muito que ele volte para casa. E a gente conversando, né? Ela não foi minha aluna, mas estava conversando pelo privado e eu perguntei para ela, o que aconteceu? Eu descobri que ele estava me traindo. A minha vizinha descobriu que o marido dela estava traindo também. Então a gente, tanto eu como ela, a gente falou assim, ó, não dá para ficar, vamos separar. Então as duas vizinhas, que eram amigas, conversaram e decidiram separar. No arranca-rabo aqui dos dois, ela realmente pegou as coisas dele, jogou fora da casa, vai embora, acabou. A vizinha, por outro lado, no arranca-rabo com o marido lá, porque você me traiu, porque isso, o marido vira e fala assim, me perdoa. Eu não queria ter te traído, foi um erro meu, foi um vacilo, eu vou mudar. Fez uma conversa lá, a vizinha aceitou e continuou o casamento. A mulher que me procurou estava com ódio mortal da vizinha que tinha continuado casada, estava com culpa sobre si porque tinha mandado o marido embora, estava se sentindo a pior mulher do mundo porque o marido aproveitou a deixa dela mandar ele embora. Ele correu, foi embora mesmo e ficou com a amante e a amante ficava mandando mensagem para ela e ela estava, por causa da culpa, por causa da decisão tomada de uma maneira, vamos dizer assim, com sangue quente, ela foi lá e estava se sentindo péssima com isso. E estava fazendo oração e pedindo para ele voltar. Ale, mas o que tem essa história com o que você está falando? Ela é um exemplo clássico de mulheres que tomam a decisão magoadas, feridas, sem parar e pensar nas consequências daquela decisão. E aí eu quero que vocês pensem aqui, antes que alguém comece a reclamar aqui e falar assim, ah, então ele traiu, tem que continuar? Eu quero que vocês pensem o seguinte, esse homem era o pior homem do mundo? Esse marido que traiu, tem 1, 2, 3 anos que ele te trai? Esse marido era o pior pai do mundo? Ou esse marido era um homem que vivia com você, se desconectou, entrou uma terceira, se diz arrependido e quer mudar? Mas para que você chegue a uma resposta tranquila, a uma resposta que seja realmente verdadeira, não baseada e não sentida com a sua dor, porque, gente, vamos pensar, se eu tô com raiva de alguém, se eu tô magoado com alguém, você fala assim, mas essa pessoa é gente boa ou ruim? Vou dizer, ele é o secretário do capeta. Mas essa pessoa é honesta ou desonesta? Desonesta. Eu vou só pelo viés negativo, então eu vou olhar apenas os erros desse cara.
Por isso que é tão importante, antes de uma decisão, você vencer a dor, porque quando eu estou bem, eu estou curada, eu consigo pensar, não, ele era ruim aqui, mas ele era muito bom ali. Ele fazia tal coisa que eu não gostava, mas ele fazia isso, isso e isso que eu gostava. Ah, quando a gente casou, ele era assim, assim. Depois de alguns anos, ele foi se transformando, foi melhorando, foi se tornando um homem melhor. E eu também tinha os meus defeitos. Você consegue olhar de uma forma racional para o que aconteceu com você. Então eu preciso que vocês entendam que a separação não é a solução, que é um outro ponto que eu quero tomar. Gente, se a separação fosse solução, todas as mulheres separadas seriam super felizes. Elas entenderiam a solitude, estariam super bem, eu tô separada e feliz. Tem muitas mulheres que chegam para mim e falam assim, Ale, eu tô separada, super feliz, eu nunca mais quero relacionamento. Eu nunca mais quero um homem na minha vida. Eu nunca mais vou me envolver. Me responde aqui embaixo. Tá separada, feliz, de fato? E nunca mais quer um homem? Nunca mais quer se envolver? Nunca mais quer ter um relacionamento? E normalmente essas frases, elas vêm acompanhadas assim, porque eu já sofri demais, porque eu já fui enganada demais, porque eu já passei recibo de besta demais. Vocês conseguem entender que aqui não tem nada resolvido? Que aqui tem uma mulher sofrendo? Então, antes de você tomar a decisão de se separar, eu preciso olhar para mim, para minha autoestima, para o meu amor próprio. Quem sou eu? O que eu sinto? Quais são as minhas pragas emocionais que eu trago lá da minha infância, que eu ainda não resolvi? Quem já me conhece aqui há um tempo sabe, né? Eu conto a minha história. Eu era criada por uma má madrasta. Eu falo assim, que ela não era só má, ela era madrasta. Me batia de cabo de vassoura e falava que eu era a mulher mais feia do mundo. Eu me caso acreditando que se eu não fico com esse homem, ninguém ia me querer. Então isso aqui, ó, eu precisava resolver antes de me separar. Porque quando eu me separo com esse sentimento, o primeiro que aparecer eu vou dizer, uau, achei o homem da minha vida. E muitas vezes você vai achar um homem que vai ter atitudes pior do que o seu marido. E você vai ficar reafirmando, o homem não presta. Então é sobre você curar a sua dor, sobre você entender quais são as suas dores emocionais, entender quais são as questões da sua infância que ainda te aflige no dia de hoje, para depois tomar essa grande decisão. Afinal de contas, é uma história construída, são sonhos que você se dedicou, tem os filhos, né, normalmente. Tudo isso aqui está em jogo, do que simplesmente pega a roupa, joga fora, rua da minha vida, não volta mais. Porém, eu quero dizer isso muito bem dito e se for possível em letras garrafais. Não estou dizendo para você apanhar, sofrer, ficar sendo tratada, né, com tortura psicológica, com alguma, nada disso. Ficar com você, ele, elas, de jeito nenhum. Estou dizendo que você precisa tomar uma decisão baseada na mulher que venceu a dor, que curou o emocional. Não se coloque em risco, não é sobre isso. E o que eu estou falando aqui é principalmente para mulheres que são casadas, que o marido se diz arrependido, que até demonstra, né, várias atitudes diferentes, e aí você não sabe se continua casado ou separa porque a dor é muito grande. Esse vídeo é principalmente para vocês. Ale, mas o meu marido já me deu um empurrão, um puxão. Procura a delegacia da mulher. Ale, mas o meu marido, e também vence a dor da traição, tá? Porque senão você vai achar outro até pior. Ale, mas o meu marido, ele foi embora de casa. Então você vence a dor da traição para você decidir se você quer seguir sua vida com outro ou de fato sozinha. Porque você também pode ficar sozinha, mas a decisão de ficar sozinha é porque eu quero ficar sozinha, porque eu entendi que existem homens maravilhosos, como existem homens ruins, mas eu decidi. Estou na certa idade que agora o que eu quero é cuidar das plantas, dos animais e dos meus netos. Top, tá tudo bem. Não obrigatoriamente você precisa casar. Eu preciso só que vocês saiam desse vídeo entendendo o seguinte, a minha fala é uma fala de quem está sofrendo, tentando disfarçar,
Ou a minha fala é de uma mulher extremamente feliz, que quando vê um casal novo que vai se casar, não fala assim, aproveita os primeiros anos, viu? Porque depois você vai ver como fica péssimo. Se você tem esse tipo de fala, você ainda é uma mulher ferida. E aí eu quero que você entenda quem é você nessa história toda. E depois sim, a gente caminha para uma decisão de separar ou continuar. Se você quer entender mais sobre o meu conteúdo, se você quer aprender mais, tem um link aqui que está fixado embaixo desse vídeo e na minha bio também. Um cheiro no seu coração. Até o próximo vídeo. Não esquece não, gente. Se você ainda não colocou um coraçãozinho para mim, coloca e manda para uma amiga. Tem muitas mulheres desistindo dos casamentos e vocês não têm noção de como um vídeo desse pode ajudar várias mulheres.